crianças, vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos orar, falar com Deus? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada criança. Abençoe, Senhor, seus familiares. Abençoe, Senhor, a cada um deles. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vimos durante essa trajetória de Josué com o povo de Deus, o que eles conquistaram. Então, o povo de Deus, junto com Josué, fizeram tudo o que Deus ordenou. E eles obedeceram a Deus e conquistaram aqueles povos, nas redondezas ali. Então, a primeira batalha foi Jericó, depois foi Ai, e assim por diante. Então, quando estava tudo conquistado, Josué dividiu aquelas terras com as 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó. Então, as terras foram divididas entre eles. Então, aqui tem Asser, Zebulon, Naftali, Isacar, Gade, Dan, Benjamim, Judá, Simão, Ruben. E temos no lugar de José, tem os filhos de José, que são Efraim e Manassés. Então, os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, as famílias, das 12 tribos de Israel conquistaram todas aquelas terras. Foi Deus que deu aquelas terras para eles. Já era prometido desde o tempo de Abraão. Então, aqueles povos estavam todos conquistados, aquelas terras todas conquistadas pelas 12 tribos de Israel. Josué já estava idoso, já estava com a idade bem avançada. Então Josué chamou todas as tribos, todos os povos, para ter uma reunião com eles. E nessa reunião, Josué perguntou ao povo se eles realmente queriam continuar servindo a Deus, se aquelas pessoas realmente amavam a Deus. E Josué lembrou tudo que Deus fez por eles. Desde lá do Egito, quando mandou as 10 pragas para libertar o povo, quando atravessou o Mar Vermelho, quando passou as dificuldades no deserto e Deus estava sempre com eles, mandando o maná, mandando a carne, e estava livrando das doenças, cuidando de tudo que eles precisavam. Josué lembrou de tudo aquele povo. Quando atravessou o rio Jordão, quando ganhou as batalhas de Jericó e assim por diante. Então Josué disse: se vocês quiserem continuar seguindo a Deus, tem que continuar obedecendo aos seus mandamentos, à sua palavra. Naquele tempo, criança, a Bíblia que nós temos hoje ainda não existia, mas existiam os 10 mandamentos e as leis de Moisés, que foi passado para o povo. Então, eles tinham que cumprir esses mandamentos e essas leis. Então, era isso que Josué estava falando para o povo. E Josué disse: vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué perguntou àquele povo se eles realmente queriam continuar a obedecer a Deus. Então eles disseram: nós queremos continuar a seguir ao nosso Deus, a obedecer ao nosso Deus. Então Josué estava ali conversando com o seu povo e eles falaram que realmente queriam continuar servindo a Deus. E Josué falou para eles: vocês
estão prometendo que vão continuar servindo a Deus. Então, os ídolos falsos, vocês joguem fora, vocês queimem e continuem a adorar somente a Deus. Então, Josué pediu uma grande pedra para ser colocada ali na presença deles. E foi colocada aquela pedra. E aquela pedra, Josué disse que ia servir de testemunha, como que aquele povo estava dizendo que ia continuar servindo a Deus. Aquela pedra ia ser testemunha daquele povo. E toda vez que eles olhassem para aquela pedra, os filhos, futuros filhos, olhassem para aquela pedra, tinha que lembrar da promessa que o povo estava fazendo de continuar servindo a Deus. Então, criança, do mesmo jeito que esse povo estava fazendo essa promessa, hoje nós podemos também fazer essa promessa de cumprir os mandamentos de Deus, de obedecer a Deus e estar sempre adorando ao nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, é o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, é o Deus que criou a natureza, que criou eu e você. Deus nos criou para adorá-lo. Deus quer a nossa adoração, Deus quer o nosso coração como adoração a Ele. Então, crianças, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós também temos que fazer isso. E é o que o nosso versículo diz hoje, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo se encontra em Josué 24, 15b. Por que B? Porque é a última partezinha do versículo. Então, diz exatamente isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, ela tem uma música, que ela diz assim, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Nós temos aqui Josué e sua família, né? A família de Josué. Então, vamos colocar ela aqui. E a palavrinha de hoje é perseverança. Vamos colocar aqui. Josué e o povo de Deus tiveram perseverança, né? E eles continuaram a servir ao nosso Deus. Na próxima lição, nós vamos ver na próxima lição da sequência da história de Josué. Crianças, Josué, depois que falou com o povo, Josué, ele morreu. Ele já tinha 110 anos quando Josué morreu. Então, ele cumpriu a vontade de Deus em toda a sua vida. Morreu aos 110 anos fazendo a vontade de Deus. Que coisa linda, né, crianças? Que vocês também possam ficar adultos, ficarem idosos e sempre nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe você, abençoe sua família, livrando-os de todo mal. Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar o nosso vídeo e de se inscrever se você ainda não é inscrito.